Qual a importância do networking e de que maneira isso pode contribuir com a sua vida? A gente vai falar sobre isso no programa de hoje, então não sai daí. Simplicidade já está começando. No Simplicidade de hoje a gente vai conhecer uma pessoa que desde muito cedo empreende e que se baseia muito no relacionamento interpessoal, no networking. A gente vai conhecer melhor Rodrigo Berkenbrock. Tudo bem, Rodrigo? Tudo ótimo, prazer estar aqui com você, com vocês. Prazer é nosso. Bom, eu sei que tu tens um treinamento daqui a pouquinho, né? E dê uma pausa aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a tua experiência. Porque tu tens, aliás, tua família mora em Tubarão, já morasse em Tubarão, já tivesse Tubarão aqui como o teu circuito, a tua base, já jogou tênis, já competiu, né? Foi destaque inclusive no esporte, mas hoje teu negócio é outro. Tá. Teu negócio é relacionamento interpessoal, ou melhor, networking, né? Que se fala muito, mas vamos entender assim, qual a tua visão a respeito disso, porque desde cedo tu empreende. Tá. Tu entende isso como inovação também, tu lida com a inovação nesse contexto. Como que começou essa história? Na verdade, assim, acho que tudo começa com o que cada pessoa busca, né? Acho que o grande ponto, assim, quando a gente fala em sonhos, o que as pessoas sonham, né? Normalmente o sonho ele é visto como aquele, ele é sonhador, ou aquela mulher é sonhadora, sim, né? E quando a gente fala sonhadora, num sentido, num termo às vezes pejorativo. O sonho, na verdade, eu vejo como um grande motivador para qualquer tipo de pessoas, né? Para qualquer tipo de pessoa. Se você não tem um sonho, se você não tem um motivador todos os dias, você morreu e só esqueceram de te enterrar, né? É a minha visão. Você tem que ter um sonho e aí quando você tem um sonho, se ele não tem data e uma ferramenta para executar, eu enxergo ele como uma ilusão. Aí sim é aquela pessoa que vive iludida. Talvez seja isso, então. Aí eu vejo que a maioria das pessoas é isso. Se você não tiver uma ferramenta e uma data ou uma forma de fazer aquilo realizar, é uma ilusão. Agora, se você não, o sonho ele é um grande motivador. Eu não acredito que todo mundo veio para cá para trabalhar 30, 40 anos simplesmente pagar contas. É um negócio muito vago, né? Sim. Independente do que a pessoa faça. Tem que ter um propósito, tem que ter uma construção. E desde muito novo, eu sempre busquei não seguir padrão ou não seguir parâmetro. Seguir o que eu queria realizar. E se o que eu estou fazendo não vai realizar o que eu quero, eu tenho que mudar. Isso eu vejo as pessoas, pouca gente fazendo, por isso que a maioria tem jeito, né? Se você faz o que a maioria faz, você acaba tendo o que a maioria tem. É uma lei da associação, né? Então, isso sempre foi muito natural para ti? Sempre. Fazer quebrar esses padrões. Assim, exemplo simples na minha história. Tubarão, uma cidade que fez parte, né? Eu sou natural de Santa Catarina e acabei morando uma parte aqui em Tubarão, né? Tangará do Sul? Tangará, a cidade que eu nasci, aqui no meio oeste de Santa Catarina. Depois, a cidade que eu mais morei foi Florianópolis, porque eu fiz ESAG lá, formei administração de empresas durante 9 anos. Treinava tênis também lá, comecei aqui em Tubarão, depois acabei pegando um centro lá, né, para treinar. Mas minha base, minha infância, minha adolescência foi aqui, né, então tenho muita relação com aqui. E quando eu me formei no terceirão, saí, fiz faculdade, eu fiz, por exemplo, 1 ano e meio de odonto aqui em Tubarão. E aí, quando eu larguei a faculdade, para encarar o sonho de jogar tênis, odonto, você vai largar, fazer uma faculdade. Uma faculdade que teoricamente, aquelas carreiras, né, médico, advogado, que dentista, te dá uma certa segurança. Segurança. Segurança para quê? Que tipo de segurança você busca? Sim. Se às vezes um profissional que vai se formar e não vai estar feliz. Então, o que eu queria naquele momento era atrás da minha carreira de esporte. O esporte me permitiu não ser o tenista remunerado como eu esperava ser o primeiro do mundo, mas eu fui o melhor tenista que eu pude ser. Isso é muito importante, você ser o melhor que você pode dentro das ferramentas que você tem. E sim, me permitiu galgar muita coisa, conhecer muita gente. Hoje, por exemplo, eu estou casado com a irmã de um cara que eu conheci no tênis. Tenho 2 filhos maravilhosos, se não fosse há 15 anos eu tenho esse relacionamento, 14, vai completar 15 agora. 7 anos de casado. Se não fosse eu simplesmente ter largado a faculdade, eu não tinha a família que eu tenho. Exemplo simples de conexões, né? E eu acho que o que move o mundo são as conexões, são pessoas. Uma frase que eu li lá atrás é que daqui a 10 anos, 20, 30, enfim, a gente vai ser exatamente a mesma pessoa que a gente é hoje, a não ser por 3 coisas. Os livros que você vai ler, os lugares que você vai estar
e as pessoas que você vai conhecer. Isso te molda características, te molda decisões, te molda novos caminhos, às vezes. Se você ficar no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, do mesmo jeito, sem novos conhecimentos, provavelmente em 10, 20 anos você vai estar fazendo a mesma coisa. Bom, a gente já entendeu que desde muito cedo inovar fez parte da tua vida, né? Total. Tu começaste a empreender com 19 anos, é isso? Bom, vamos lá, empreender. No esporte foi isso, né? 18, 19. Depois, quando eu parei com o tênis, tive a possibilidade de ir para os Estados Unidos fazer faculdade, acabei optando em ficar por aqui. Quando eu comecei a trabalhar aqui no Brasil, eu estava com 21 anos. Foi a época que eu comecei com uma moto emprestada, inclusive de uma empresa aqui de Tubarão, a Tubapel. Comecei com uma moto emprestada em Florianópolis, 2 empregos e faculdade à noite. Foi meu começo, né? 10 anos depois eu tinha montado alguns negócios e estava com êxito, né, dentro do mercado tradicional, né, não no marketing de relacionamento nessa época. Além de sonhar naquela época, tu já vislumbrava isso? Já imaginava? Planejava? O que tu fazia na prática? Assim? O que tu fizeste na prática? Qual foi o caminho? Na prática, assim, eu busquei... Uma coisa que sempre me norteou foi... Eu não estava preocupado em agradar as outras pessoas. Eu estava preocupado em buscar os resultados que eu queria ter na minha vida, na minha carreira, porque eu sei que se você está bem, naturalmente você sim vai poder ajudar as pessoas ao teu redor. Agora, se você não está bem, independente da carreira que você está, e bem, não entenda bem financeiramente falando, bem é o estar bem com você. Uhum. Senão você pode ser um médico, mas um médico frustrado com a carreira, um dentista frustrado com a carreira, não é isso, né? É você estar bem com você mesmo pela tua carreira. E então esse norte de não me preocupar em agradar os outros, vou te dar um exemplo simples disso na prática. O meu pai saiu da roça, filho de um dos 11 filhos, e saiu, passou num concurso público e passou a vida inteira, enfim, tive uma vida de classe média a minha vida inteira. Graças a Deus me deu todos os princípios, nunca passei fome na vida, mas nunca tive os melhores videogames, é o exemplo que eu dou, né? O meu pai, quando eu estava com 18, 19, ainda acertando os ponteiros da minha vida profissional, ele me inscrevia em concurso público. Ele queria o meu mal? Não, de hipótese alguma. Para ele, aquilo foi o que norteou e foi o ponto de inflexão dele foi aquele, exato. Sim. Ele queria o melhor. Só que não era o melhor para mim. Talvez na carreira, na história dele, foi o melhor para ele. E eu não tive problema em, não é ser mal educado, mas assim, não é o que eu quero. Eu quero por aqui. Te posicionasse. Vamos falar mais sobre isso no segundo bloco, porque o primeiro já foi, acredita? Rápido. Rápido, né? Mas a gente volta no segundo bloco conhecendo um pouco mais sobre o Rodrigo. Então não sai daí, Simplicidade volta já. Ter um tempo para você e confiar este cuidado nas mãos de quem tem experiência. Espaço exclusivo para noivas, com o carinho que elas merecem neste dia todo especial. Noilda Cabeleireira. Voltamos com o segundo bloco de Simplicidade de hoje. A gente está conversando com Rodrigo Berkenbrock, que morou em Tubarão, não é de Tubarão, mas a família mora aqui. E a gente estava conversando no primeiro bloco sobre um pouco de como começou a tua trajetória e algumas características e posicionamentos teus que deram muito certo, né? E que hoje tu transmite para as pessoas, né? O que te possibilita hoje não só utilizar dessa, vamos dizer assim, uma metodologia própria, assim, uma maneira de lidar ou de se posicionar diariamente diante do mercado? O que te ajuda a passar isso para as pessoas? Acho que a palavra que define é autenticidade. Se você tentar agradar todo mundo, você nunca vai conseguir agradar ninguém, né? Nem a você mesmo. Então, acho que esse é o primeiro norte em relação a isso. Eu vejo que a construção de uma linha de raciocínio, uma construção de uma carreira, ela tem que ser muito autêntica relacionada ao que você quer construir, o que você tem buscado, pelo menos, né? Então, as minhas experiências, eu sempre tento trazer das próprias experiências de vida pessoal, profissional que eu tive, que isso vai te moldando dentro da tua carreira. Uma coisa que eu vejo em relação a isso é o seguinte: lei da associação, provavelmente você, enfim, todo mundo que está nos ouvindo, ele já ouviu falar, né? Você é a média das 5 pessoas que você mais convive.
em todas as áreas, culturais, financeiras. Então, assim, por exemplo, provavelmente se a pessoa parar e pensar assim, pessoas que ela mais convive, ela normalmente ganha mais ou menos a mesma coisa que ela. Ou ela almeja as mesmas coisas. Há uma rede de influência ali, total. Né? Um influenciando o outro. Isso vai te moldando, exatamente. Então, se você quer mudar algo, você tem que buscar pessoas que atingiram aquilo que você quer. E você começar a conviver. E hoje em dia, com rede social, é a coisa mais fácil, porque às vezes você pode não conviver, mas você pode acompanhar o dia a dia daquela pessoa. Sim. Você pode acompanhar um story, você pode acompanhar um canal do YouTube, você Isso, pode de acompanhar. certa forma, interfere no... Total, porque te dá informação, né? Mas tu falasse de redes sociais, e a gente está falando de relacionamento, parece, assim, até um pouco contraditório. Assim, as pessoas se fecharam nas redes sociais, percebe isso? Total. As pessoas se fecharam nas redes sociais e esqueceram um pouco do relacionamento... presencial. Eu brinco que o telefone, ele também liga ainda hoje, né? Inclusive, né? Houve um Faz tempo ligação, que as pessoas né? ligavam, outra atendia, era incrível. As pessoas esquecem disso, né? Inclusive. Total. Bom, de que maneira tu chama atenção para isso no teu dia a dia? Porque isso te incomoda, isso te inquieta? De repente, nesse ajuste Legal. entre network na rede social, que é uma e coisa, o fora, e o interpessoal, e o pessoal. Né? Eu estava com o Flávio Augusto num evento de treinamento há 2 semanas atrás e ele usou um termo que a rede social ela foi muito boa porque ela trouxe informação muito mais rápido. Ponto, é indiscutível isso, né? A velocidade das coisas estão muito mais rápidas. Mas a gente tem que cuidar que a gente vive uma era muitas vezes, de especialistas de nada, né? Às vezes as pessoas são especialistas porque elas nunca construíram nada, mas ela pega um conteúdo aqui, um conteúdo ali e ela tem daqui a pouco o próprio método, vende alguma coisa. Então, você tem que cuidar muito com quem, de certa maneira, te abastece. Do mesmo jeito que o nosso corpo ele é alimentado, que tipo de alimentação você coloca para dentro a cabeça é a mesma coisa. Tem gente que continua com o mesmo software há 20, 30 anos. E por mais que muitas vezes leia livros, ela não atualiza o software, ela fica só obeso mental. Ela consome, mas ela continua nos mesmos padrões. Então eu vejo que a rede social, ok, para o networking, você consegue trazer isso para o dia a dia, você sim consegue acompanhar agora coisas que você não conseguia acompanhar. No entanto, jamais uma rede social ela pode substituir um relacionamento onde você troca experiência, você senta, você olha o olho no olho da pessoa, você conversa, você entende o que ela quer, você entende o que ela quer construir, como que vocês podem se ajudar, por exemplo, você e outra pessoa. Então, eu vejo que a rede social... você tem que tomar muito cuidado porque a tecnologia, do mesmo jeito que ela aproxima quem está longe, muitas vezes ela afasta quem está perto. Afasta quem está perto. Você vê, às vezes, relacionamento, né? Principalmente de geração de 20 anos. Você vai numa mesa e olha para o lado, você vê 10 pessoas, às vezes os 10 no telefone. A gente brinca, às vezes, na nossa turma, quando sai com os amigos mais próximos, bota todos os celulares empilhados, fala assim, o primeiro que pegar, paga a conta. Acabou, para ninguém tocar. Ou principalmente você vai começar uma reunião... Aí é um esforço para ter uma... Para pelo menos interagir cada vez mais. E se vai começar uma reunião, passa uma caixinha antes recolhendo todos os telefones. Claro, se alguém tem uma emergência, óbvio, um filho, alguma coisa está ali, mas para poder focar, porque é difícil. Às vezes as pessoas... Eu não sei se essa é a tua área direta, assim, Rodrigo, mas por que é tão difícil as pessoas abrirem mão do relacionamento presencial, muitas vezes, e se acomodarem na rede social? Porque nada combinado, aqui não tem nada combinado. Eu vejo, não, eu estou tentando entender, porque assim, a maioria das pessoas se esconde numa rede social, talvez para não encarar a própria realidade da própria vida e ver que a vida está ruim. Eu vejo muita gente curtindo e compartilhando a vida dos sonhos dos outros, mas ela não constrói a própria. Às vezes a própria vida dela está num momento frustrante e ela não encara isso de frente para mudar. E aí ela fica olhando uma vida dos sonhos, curtindo, compartilhando e você vê assim, pô, é um contraponto. Né? Vendo uma fantasia. Vendo e vivendo, às vezes, uma fantasia ao invés de construir a própria, criar a própria realidade, mudar. Então, a própria realidade dela não vai mudar no virtual, né? O virtual ajuda, mas a própria realidade dela vai ser construída aqui, Parece que ela né? talvez seja mais fácil de moldar, né? De mostrar. Total. Algo assim mais... É simples, né? Editável. Idealizado, vamos lá, né? É editável. Vamos dar mais um break aqui? Bora. Prazer. Uma conversa cheia de princípios, né? Muito, muito bacana, Legal. Rodrigo. Tô adorando conversar sobre isso. Mas a gente vai ter que interromper, a gente volta no terceiro bloco. Fechado. Conhecendo um pouco mais sobre o Rodrigo, não sai daí, a gente volta já. Até já. Ter um tempo para você e confiar este cuidado nas mãos de quem tem experiência.
espaço exclusivo para noivas, com o carinho que elas merecem neste dia todo especial. Noilda Cabeleireira. Voltamos com o terceiro e último bloco do programa de hoje. Estou conversando com o Rodrigo Berkenbrock. Muito bom conversar contigo, porque tu tem uma fonte inesgotável de princípios e coisas que têm dado certo na tua vida. Posicionamentos, né? Tu falava nos bastidores aqui pra gente que tu és muito prático no teu dia a dia. Eu te perguntei, né? Tu é intuitivo, assim, tu vai experimentando ou tu sabe que isso aqui mais isso vai dar isso? Tu falou, eu sou muito prático. Um exemplo que tu desse, um treinamento que tu ministrasse sobre WhatsApp. Legal. Fazer negócios pelo WhatsApp. É verdade que o teu WhatsApp é, tipo, 99% para negócios? 99% voltado para negócio. É possível isso, Rodrigo? A gente ser prático, exercitar isso, treinar, se condicionar? Isso? Eu acredito que sim, total. Só que ao mesmo tempo que a praticidade, eu acredito que ela venha de uma organização mínima. Então, a maioria das pessoas que não são práticas, na verdade, se você for procurar a fundo, ela parte de uma desorganização. Porque hoje em dia, com o telefone, é muito simples você dar exemplo. Você vai fazer uma atividade, você tem que falar com pessoa X ou Y, mas daí você entra no WhatsApp para falar, quando você vê já tem um grupo do não sei o que, grupo do não sei onde, ou um clique de um Facebook, uma notificação. Então, primeira coisa, eu eliminei todo tipo de notificação no meu celular. Não existe notificação. Porque se for alguma coisa importante, gente, o telefone ele ainda também liga. Então a pessoa vai te ligar. Se As for pessoas esquecem. Exato. Então, assim, eu tirei notificação. Então, se eu tenho que ir lá no WhatsApp, eu entro no WhatsApp, aí sim as mensagens são baixadas, para justamente não ter distração. E eu procuro ir lá fazer o que tem que ser feito. Procurei eliminar a maioria de grupos, muitas vezes, e sempre procuro dar uma limpada em grupos, às vezes que não são tão produtivos ou focados no que eu quero. Aquilo que não entendeu? te traz resultado efetivo. Não que as pessoas não tenham que ter relacionamento, grupo de amigos, grupo de faculdade, eu tenho isso, mas se é um grupo que movimenta demais e agrega de menos, eu não tenho vergonha de dizer, gente, não está alinhado aqui, se precisar de qualquer coisa, alguém me chama no particular, está aqui o meu contato, ponto. Acho que essa praticidade, ela torna o teu dia mais produtivo. Não existe como ser produtivo. Se todo mundo na face da Terra tem 24 horas, por que uns são mais bem-sucedidos do que os outros? Por que alguns aproveitam mais o tempo, né? Você aproveita ou tem alguma coisa, um negócio que te gera escalonagem, né? Agora tem algo que, tem muita gente que acha, eu tenho milhões de grupos no WhatsApp, por exemplo. Vários seguidores, mas isso não agrega valor. Total. Né? Isso não está diretamente ligado ao valor do networking, por exemplo. Não acredito que não. É voltado, óbvio, para o que você quer. Se o teu negócio ele exige você trabalhar ou transformar aquele negócio em negócio. Por exemplo, eu tenho a minha atividade, eu tenho um negócio hoje dentro do marketing de relacionamento em mais de 40 países, dependendo do mês, eu tenho movimentação de produtos dentro do meu negócio. Como que eu faço a gestão disso? Muita coisa, claro, relatórios, mas muita coisa através do WhatsApp, eu consigo ter contato com as principais lideranças. Não adianta, a lei de Pareto funciona para tudo. 80% do teu faturamento vem de 20% dos teus clientes, ou vem de 20% de uma liderança que você tenha. Você deveria ter contato com 20% para ter 80% do resultado. O teu esforço, o teu empenho, né? Então, essa divisão eu procuro sempre trabalhar e manter, sabe? Aqueles contatos com os principais, manter conferências, enfim. Tem gente que acha também que networking tem a ver com fazer o máximo de contatos com pessoas e muitas vezes isso soa como um certo oportunismo, interesse. Total. Qual é a diferença, Rodrigo? Legal. Acho que eu li um livro uma vez, e de novo a gente volta no assunto livro, né? As pessoas inteligentes, elas aprendem com os erros. Mas as pessoas mais inteligentes do mundo que eu conheço, elas aprendem com os erros dos outros também. Afinal, quando alguém te entrega um livro, ele está te entregando as melhores experiências dele, né? Um livro que chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, um livro incrível. Que o nome parece meio maquiavélico, sei lá, meio como se usar as pessoas, né? Parece um negócio assim, mas acho que talvez não tenha sido a melhor tradução. O grande ponto é que aquele livro te ensina a ser uma pessoa mais educada. Se todo mundo lesse e aplicasse esse livro, o mundo seria outro. Seria muito mais educado e muito mais produtivo, né? Ele é um livro que fala uma frase seguinte: se interesse verdadeiramente pela história das pessoas.
Acho que uma pergunta que um amigo meu falou há 2 semanas atrás que eu li, acho que incrível é, imagina se todo mundo te falasse bom dia, boa tarde, boa noite, e te falasse assim, o que eu posso fazer por você hoje? De uma maneira legítima. Legítima, genuína. Se entrega pelo outro que naturalmente as coisas acontecem por você. A maioria das pessoas tem uma mentalidade do eu. O que eu vou ganhar com isso, como que eu vou fazer com isso. E se você quer ter um negócio grande, qualquer negócio na face da Terra, qualquer tipo de resultado na face da Terra para ser grande, ele envolve pessoas. Não é uma empresa que faz negócio. São pessoas que fazem empresas acontecerem, né? Sim. Então você precisa de pessoas para tudo. Networking é tudo. Com networking hoje você acessa negócios, você acessa pessoas, você acessa possibilidades, você acessa tudo. Então acho que interesse genuíno pela história das pessoas, de como você pode fazer, de como você pode ajudar, te abre portas para tudo. Eu acho que isso, no finalzinho desse programa, acho que já resolve um pouco do que eu ia te perguntar para a gente concluir. Mas dicas rápidas, em poucas palavras, de como construir um bom networking. Frequente bons lugares, leia bons livros e busque estar com pessoas que atingiram o que você quer atingir. Hoje muita gente deixa uma opinião de alguém, e opinião é muito diferente de informação, né? As pessoas deixam que pessoas deem opinião em áreas que muitas vezes elas não conhecem ou nunca construíram nada naquilo. Se você quer ser um bom médico, você vai estar com os melhores médicos. Se você quer ser dentista, você vai estar com os melhores dentistas. Você tem que buscar pessoas dentro do que você quer, que atingiram o que você quer. E aí sim, essas você pode ouvir opinião, essas você deve ouvir, você deve seguir, você deve estar o mais próximo possível. Então, frequente bons lugares e esteja com boas pessoas. Acho que não sei se é o Cortella, Mário Sérgio Cortella, a gente estava junto no evento e ele falou isso, né? Acho que foi ele que falou, com quem você tem almoçado. As pessoas que você divide tempo, né? É o tal Tão da lei da precioso, associação. Né? Total. Eu tenho um vídeo que eu gravei no YouTube que eu falei isso. Quem tem a capacidade de influenciar o teu cérebro? Quem tem a chave do teu cérebro de alguma maneira? Que pessoa, que lugar consegue penetrar e te dar uma ideia do que você quer fazer? É isso. Rodrigo, eu encerro a entrevista por aqui. Te agradeço. A gente falou de preciosidade, né, de tempo, que é tão precioso, teu tempo precioso, e também por compartilhar essas dicas. Obrigado pelo convite, espero que tenha contribuído, que eu puder ajudar, estou à disposição sempre. Muito obrigada, sucesso, né? Nós, ainda mais. Para nós. Valeu. A gente também agradece a sua audiência, você que esteve com a gente até aqui. Não esqueça de compartilhar a Simplicidade lá nas redes sociais. Até a próxima história.